Fala aí, minha gente! Salve, salve, meu povo, inscritos e aqueles que estão assistindo agora o nosso canal, nós três, o Inconsciente e um Bom Vinho. Hoje é o nosso segundo episódio e nós temos como tema para esse bate-papo de hoje a psicoterapia, ou melhor, o estado da arte da psicoterapia. Como é de costume no nosso canal, nós começamos esse papo falando do vinho que nós estamos tomando aqui. E hoje nós escolhemos para essa mesa um vinho Merlot. Essa é uma uva que também é originária da França, da região de Bordeaux, só que ela foi se espalhando aí para a América do Sul, para a América Central, inclusive para o Brasil. É muito comum a produção desse tipo de uva no Brasil. E o curioso desse vinho, primeiro, é a coloração dele, porque é uma coloração tão intensa em termos de roxo que quase parece um azul devido a expressão dessa uva, um outro símbolo que é bem convidativo para a mesa de hoje, a escolha desse vinho, é que o Merlot, por ser um vinho suave, no sentido da sua intensidade, e ao mesmo tempo delicado ali com as suas notas, digamos assim, ele é um vinho para o dia a dia. Ele é um vinho que acompanha uma massa, que acompanha uma carne, que acompanha uma salada. E por que então essa escolha? Porque hoje nós vamos falar de algo que deve ser presente ou estar presente no nosso dia a dia. Na nossa conversa de hoje, nós vamos entender o que é psicoterapia. Da onde surge esse conceito, essa perspectiva, E para isso nós vamos inclusive entender o que não é psicoterapia, qual é o estado da arte da psicoterapia hoje no século XXI. E para além disso, você vai ficar convidado, na medida em que vai ouvindo esse bate-papo, a entender o lugar que a psicoterapia pode ter na sua vida. Quando nós falamos, então, desse grande conceito, nós vamos ter dois momentos históricos para entender o que é psicoterapia. Originalmente, primeiro século XIX, com o advento da psicanálise em Freud, para pensar a psicoterapia como uma expressão de cura pela fala, mas de forma ampliada, num horizonte histórico, a gente consegue entender a psicoterapia já na Grécia Antiga. Os gregos já se davam a pensar formas e meios de tratar as suas angústias, de acolher um ao outro, de tecer reflexões existenciais a partir daquilo que se dava na natureza humana. Se a gente vai para a Idade Média, por exemplo, é muito comum encontrar no símbolo de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, ou que a gente chama de psicologia tomista, expressões bem particulares que se assemelham a que no século XIX nós vamos iniciar ao longo do século XX, de psicoterapia. Mesmo que o nome psicoterapia não surgisse aí nessa época. Mas é no século XIX, quando o médico neurologista, na cidade de Viena, contemplando um sofrimento de suas pacientes, que naquele contexto tinham como diagnóstico clássico a histeria, que vai descobrir que a fala expressada dentro de um lugar apropriado, de um setting, de um encontro com o outro, ela pode encontrar uma expressão de cura, uma escuta que se inclina para isso. E aí, para a gente seguir nesse bom bate-papo, eu vou passar para o William agora, porque uma boa forma de definir psicoterapia é talvez começar dizendo o que não é psicoterapia, certo, meu caro William? Isso mesmo, Saulo. Começando por o que não é psicoterapia, A psicoterapia ela não é um lugar onde você vai ouvir conselhos. Não é um lugar onde você vai ouvir o que você tem ou não tem que fazer. Eu acho que é por aí, E psicoterapia é um lugar de cuidado. Um lugar onde tem alguém que vai te ouvir com ética, com responsabilidade e sustentar um lugar para que você seja realmente, para que a pessoa seja realmente quem ela é. O Winnicott fala sobre, o pós-freudiano, o Donald Winnicott fala sobre a questão do verdadeiro self, e que os distúrbios da psique, ela vem a partir do falso self, onde a pessoa ela não é quem ela é de verdade. Então, no momento da psicoterapia, eu acredito que é esse lugar, principalmente na clínica, onde a pessoa ela tem um espaço para ela ser quem realmente ela é. E o terapeuta ele sustentar esse lugar para que esse verdadeiro self emerja nessa pessoa. Interessante, William. Já vou
Gustavo vai trazer uma perspectiva agora mais contemporânea, mas ouvindo o William falar de self, eu me lembrei de um poeta espanhol, que é o Ortega y Gasset, que ele vai dizer o seguinte: eu sou eu e minha circunstância. A psicoterapia é esse convite incessante, como o próprio Merlot, né, esse vinho que a gente está tomando, de um cotidiano que nos convida a pensar quem nós somos a partir da circunstância que nos constitui sujeito, ou seja, a nossa história de vida, a nossa infância, as relações que nós tivemos ao longo dessa trajetória toda. Né? Um convite para que a cura, ou melhor, o sofrimento, ele se manifeste, a inquietação, a partir de uma escuta que se inclina para essa realidade. Né? E hoje, falando de século XXI, falando daquilo que a gente está vivendo em 2025, né? O que a gente pode pensar sobre psicoterapia, meu caro Gustavo? Imediatamente eu penso sobre essa perspectiva de um trabalho preventivo, né, que há tanto tempo a gente luta quando pensa sobre essa ideia de psicologia, de psicoterapia, né, desse trabalho voltado para a saúde mental, que há tanto tempo foi marginalizado da forma como foi visto, da forma como foi conceituado e até talvez as várias interpretações incoerentes acerca desse trabalho tão delicado, tão importante. E quando eu falo sobre essa ideia de trabalho preventivo, é que, de fato, hoje eu percebo, principalmente na clínica, né, alguns pacientes que chegam até mim com um trabalho que se inicia antes de um problema surgir de fato, né? Não são todos, ainda é um movimento sutil, eu percebo essa necessidade de um avanço ainda maior, talvez essa possibilidade que nós temos hoje de falar sobre isso, né, alcançar outras pessoas, tornar esse assunto um assunto mais palpável, para que ele não se concentre tão somente na sutileza, na delicadeza, no respeito à ética do setting terapêutico, mas o quão é importante nós pensarmos sobre essa ideia de prevenção. Porque nós falamos sobre isso, na verdade, em outras áreas, e por que não na saúde mental, né? Então, eu tenho pelo menos um caso hoje que me surpreende nesse sentido, né, que chegou até mim, e essa pessoa disse, com todas as palavras, ela me disse: olha, Gustavo, eu ainda não estou vivendo a turbulência que eu daqui a pouco vou viver de fato, e por isso eu decidi procurar por esse trabalho, para encontrar esse momento mais preparada, né, e o quanto que isso me surpreendeu, porque as pessoas fatalmente acabam esperando aquela última gota entornar o copo, né? A gente vai empurrando o trabalho, vai empurrando as questões familiares, as pressões que surgem de vários contextos na nossa vida e, infelizmente, quando o adoecimento se manifesta, a gente acaba percebendo que já é tarde demais, talvez não. A partir do trabalho terapêutico a gente pensa sobre essa possibilidade de convergir para uma outra coisa, mas o quanto que tem sido bom olhar para essa perspectiva das pessoas entenderem também a saúde mental, também o trabalho do psicólogo, esse setting terapêutico, a psicoterapia, como algo que possa ser e se dar de forma preventiva. Olha que interessante, então. Vamos fazer um levantamento de tudo que a gente já falou aqui. Mas antes, me permita, né, introduzir vocês, porque hoje nós temos aqui um bom parmesão fresquinho para nos acompanhar com vinho aqui. Mas voltando, né, então a gente já entendeu que psicoterapia é sim tratamento de saúde, envolve um lugar de sofrimento, pode envolver uma compreensão diagnóstica, mas está para além disso. Como o Gustavo mesmo falou, psicoterapia é uma reflexão existencial, é um convite para um autoconhecimento também, e isso é da ordem do dia. Isso, assim como o Merlot, esse vinho que a gente está tomando, é algo que pode estar presente, e está presente na vida de muitos pacientes que nós atendemos. A psicoterapia é também um estado de arte, quer dizer, é uma expressão criativa que se dá nesse encontro a dois, aonde uma escuta e uma fala vão encontrar um lugar único de existir, né? Mas para além disso, quando nós falamos de psicoterapia, nós também estamos falando de uma relação de cuidado. A gente fala de uma filosofia ou de uma ética do cuidado que contempla esse vínculo. E aí, meus caros, fato, não existe psicoterapia sem a construção de um vínculo. Esse é o elemento indispensável para que esse encontro aconteça,
para que essa cura pela fala, de fato, possa ser efetiva, para que esse estado da arte alcance a sua expressão maior, e para que essa relação de cuidado vá se constituindo de maneira ética e de maneira necessária. E aí eu me lembro agora de uma expressão que eu ouvi há pouco, de um autor que nós três estamos lendo e nos debruçando sobre ele para que em algum momento a gente vá produzir um episódio sobre ele, que é o Gábor Mate. Ele é um médico húngaro, atualmente mora nos Estados Unidos, escreveu alguns livros bem expressivos, que se tornaram best-sellers aí atualmente, e ele fala muito sobre trauma, sobre vícios, sobre compulsões, enfim, diferentes contextos contemporâneos, né? Mas numa das suas falas, ele vai dizer que esse processo da psicoterapia, ele precisa ser mobilizado por uma curiosidade compassiva. Olha que interessante essa expressão. O que é uma curiosidade compassiva, né? A curiosidade é esse intento de descobrir, saber, de conhecer, de investigar. Isso é próprio de uma dinâmica psicoterápica, né? Agora, essa curiosidade, se ela não for envolvida por um elemento de compaixão, se não existir, né, uma dose singular dessa compaixão consigo mesmo, essa curiosidade pode ser massacrante, ela pode ser extremamente angustiante e pesada. Então o processo psicoterápico ele vai se dando num contorno a dois, aonde a curiosidade compassiva desse paciente, a forma dele se conhecer e ao mesmo tempo dele se acolher as circunstâncias, como diz, né, como disse o Ortega y Gasset, vai dando o tom desse encontro e dessa relação, né? E aí, antes de passar para o William, e a gente vai seguir digerindo um pouco disso, né? Só uma tecla SAP que eu acho que é importante. Quando a gente fala de setting, a gente está falando do enquadramento. A palavra setting, que qualifica o espaço existencial entre um terapeuta e um paciente, um psicoterapeuta e um paciente, é o vocábulo que caracteriza o enquadramento onde esse encontro se dá, né? E aí, meu caro William? Então, Saulo, eu fico pensando que se a psicoterapia ela é esse espaço, né, onde sustenta esse lugar para que a pessoa seja ela mesma, a gente pode pensar que o cuidado é o modo, né, que ela é cuidada, e quando esses dois se encontram com verdade, ética e humanidade, o sofrimento ele deixa de ser um labirinto, né? Interessante isso, muito interessante. E quem já foi cuidado de verdade sabe, né, e jamais esquece. Eu acho que hoje o que as pessoas estão precisando e que a gente vê na clínica é a gente não julgar, né? Sustentar um lugar para que a pessoa realmente ela seja quem ela mesma. Interessante que, atendendo uma adolescente, ela falou assim que o que ela mais queria era não ter que se adaptar a lugares que ela não queria estar, né? Então, tanto que é importante esse lugar do cuidado da clínica, de deixar a pessoa ser quem realmente ela é, né? Esse verdadeiro self emergir para que ela consiga aí lidar com as situações do dia a dia. Me permita pegar a expressão labirinto e voltar para você agora, nosso espectador. Aonde você se encontra nesse labirinto hoje? Quer dizer, ouvindo o que a gente está conversando aqui ao redor da mesa, de forma leve, né? Enfim, reflexiva, você tem sido cuidado por alguém? Ou você talvez ainda se encontre e se sinta emocionalmente ou afetivamente, né, lutando constantemente num labirinto à procura de algo, né? A psicoterapia para você ainda é calcada por um imaginário de que isso é coisa para doido, para gente fraca, isso é para o outro, não é para mim? Ou você já se autoriza e já está disponível para descobrir esse lugar também como um convite para você e para suas questões, né? E aí, Gustavão, o que você me diz? Pensando sobre o que o William coloca, né, sobre essa relação de cuidado, o quanto que isso é importante nesse processo, porque inevitavelmente nós fazemos um papel ali dentro desse setting, né, desse enquadramento que o Saulo colocou, que é um consultório, e que hoje tem sido expandido, né, por essa possibilidade de trabalhos que nós fazemos muitas vezes online, atendendo pessoas em outros países, etc. Mas a importância desse significado de cuidado, porque nós estamos constantemente recebendo pessoas na clínica que usam verdadeiramente aquele espaço para falar sobre questões que em outros lugares elas não têm a possibilidade. São relações verdadeiras, de muita confiança, ética, pessoas que usam como
pauta para aquele trabalho que acontece naquele ambiente a segurança, a ausência do julgamento. Porque elas já estão cansadas desse processo que acontece constantemente fora do consultório, né? É o que a gente escuta o tempo todo. Olha, Gustavo, eu estou aqui e estou te falando tudo isso porque eu sei que aqui não há julgamento. E o quanto que é presente também nos nossos contratos, para além do contrato escrito, obviamente, aquele que é feito verbalmente com o paciente, essa ética do cuidado, né? Dessa ausência real de julgamento, de um acolhimento, de um ambiente que se torna, a pessoa se permite ser ouvida. Muitas vezes eu acolhi pessoas com depressão e não era incomum que todas elas trouxessem exatamente essa perspectiva de que aquele lugar era o único em que elas podiam conversar com alguém, serem ouvidas, se sentirem acolhidas, né? Porque as relações para além daquele universo, elas, quando existiam de forma muito precária, ainda era uma possibilidade, mas muitas vezes nem existiam, né? Relações familiares extremamente machucadas, pessoas que não conseguiram construir as próprias famílias e que, nesse sentido, traziam uma angústia de uma solidão profunda e faziam do setting terapêutico esse lugar de encontro com outro ser humano. Aquele lugar em que havia uma confiança de que pelo menos uma vez por semana haveria esse encontro entre duas pessoas que estariam ali para conversarem, mas principalmente, de um outro lado, aquele profissional que se dispunha do seu tempo para acolher a pessoa com tudo aquilo que ela trazia. Sim, vai lá. Então, interessante que o Gustavo está trazendo, que eu vejo que a psicoterapia é um cuidado que a gente se oferece com palavras, né? E sustenta com presença, né? Exatamente. E é algo que a gente vê muito na clínica, já atendendo no estágio aqui na Logos. O que eu vejo é que as pessoas, ela quer alguém para que ela possa expressar o que ela está sentindo sem julgamentos. E alguém que apenas ouça ela, que escute ela. Né? Às vezes a pessoa ela não quer ouvir alguma coisa, ela quer expressar, né? E esse é o lugar da psicoterapia. Nós fazemos um trabalho nesse sentido, né, William, de verdadeiras esponjas. Estamos ali absorvendo tudo aquilo que o paciente precisa descarregar. E aquele se torna o único lugar possível. É o que o Saulo trouxe, né? Sobre a questão do vínculo, né? Tanto que é importante a questão do vínculo, né? E faz toda a diferença, né? Eu até disse acho que foi no episódio anterior, que a psicoterapia ela transforma, né? E ela não transforma só o paciente, ela nos transforma também, né? Sem sombra de dúvidas. E aí, nessa reta final, né, eu vendo o Gustavo com calma e agora o William, né, teve duas palavras que eles utilizaram aí que eu quero pegar como um gancho, de forma até bem prática e aplicada para vocês, para falar quem é o psicoterapeuta. O Gustavo falou assim, nós profissionais, e o William usou no estágio. Então, a partir de uma perspectiva vinculada ao Conselho Regional, ou melhor, Conselho Federal de Psicologia, e pautando nos conselhos regionais, né, o psicoterapeuta que nós estamos nos referindo aqui são, primeiro, quando nós falamos de profissionais, psicólogos que cursaram psicologia durante 5 anos e deram entrada no Conselho Regional de Psicologia, no seu registro como profissional, para ser orientado e fiscalizado, por que não, por uma classe, digamos assim, que é a classe dos psicólogos, por um conselho que orienta de forma técnica e, acima de tudo, ética, esse ofício. Também o estagiário, que é um aluno de psicologia, no caso do William, que está no 9º período de psicologia, né, que tem um supervisor, no caso atualmente dele sou eu, ele é o nosso estagiário aqui da clínica, né, que também já ocupa o papel, né, de um estagiário, que é um estudante de psicologia, que vai desenvolver o processo de psicoterapia supervisionado por um profissional da área. O paciente do William, naturalmente, ele sabe, ele inclusive assina um termo de que ele está sendo atendido por um estagiário. Né? Sem falar que é ligado também à faculdade, né? Perfeitamente. Autorizado pela faculdade, primeiramente. Então, é todo um processo legal que a gente tem junto ao Ministério da Educação para que o estagiário possa atender. Né? Existem outras configurações, nós vamos entrar nessa seara aqui agora, mas só para a gente referenciar para você que está ouvindo aqui. Eu sou psicólogo clínico, o Gustavo também e o William, que está no último ano da faculdade, que quando nós falamos de psicoterapia, estamos nos referenciando diretamente a profissionais de saúde mental ou formandos, digamos assim, nessa área.
Para a gente fechar, acho que a gente pode trazer, né, talvez, ou uma vinheta clínica, né, ou uma frase, ou alguma expressão daquilo que a psicoterapia representou nas nossas próprias vidas, né? E aí, eu posso começar, eu me lembro de um paciente que certa vez, né, ele estava vivendo a psicoterapia pela primeira vez, era um paciente online, foi na época da pandemia isso, né, ele era de um outro estado do Brasil. E eu me lembro que nós tivemos a primeira sessão, e foi uma sessão muito intensa, né, ele foi muito contemplado, digamos assim, por aquilo que a psicoterapia pode oferecer. Na sessão seguinte ele voltou, né, e aí a gente começou a sessão e em algum momento ele para a sessão assim, ele fala, cara, eu preciso te falar uma coisa, antes da gente seguir nos assuntos. E eu falei, sim, pois não? E ele falou assim, cara, sabe que essa semana eu fiquei pensando e me gerou uma certa angústia? Eu pensei assim, se o Saulo morresse essa semana, nossa, seria muito difícil para mim não ter a sessão seguinte. Na verdade, o que esse paciente está falando não tinha a ver literalmente com a minha pessoa em si, mas antes de mais nada, com aquilo que aquele espaço, que aquela escuta, que aquele lugar podia gerar para ele. Quando ele começou a pensar a não possibilidade de viver a sessão seguinte dele, a angústia veio exatamente porque ele experimentou o valor e o zelo que aquilo tem ou oportuniza, oferece para a sua realidade, para o sofrimento. Né? E aí, o que vocês me dizem? Eu acho que eu posso fechar com uma frase que psicoterapia é mais do que tratar sintomas, é reconstruir possibilidades de existir. Opa! Né, Gustavo? Sim. Ouvindo o Saulo, ouvindo o William, eu penso sobre, de novo, talvez esse tenha sido o tom da minha fala hoje aqui, a importância desse trabalho, né? O quanto que nós nos empenhamos para entregar para esse paciente que nos procura um bom trabalho. Há muito estudo, um estudo ininterrupto, sem sombra de dúvidas, estamos o tempo todo lendo, relendo coisas, participando de supervisões, né? Como não falar sobre esse barulho, né, dos últimos tempos provocado por essa... Não sei se eu posso colocar dessa forma, mas talvez as pessoas tenham visto nesse trabalho que nós prestamos, principalmente dada a perspectiva da demanda que cresceu tanto pós-pandemia, uma possibilidade de ganhar dinheiro, que para nós não significa tão somente isso, né? E, nesse sentido, a minha crítica a essas formações equivocadas de terapeutas que nós estamos observando, né? E usando exatamente a fala do Saulo. Existe um compromisso, nós somos respaldados, nós cumprimos deveres éticos dentro de cada um dos nossos consultórios, nós somos regulamentados por um conselho que dita essas normas, as quais nós precisamos seguir para não cairmos em ciladas que nós mesmos possamos provocar. Então, a minha fala é nesse tom exatamente para destacar o quanto de empenho que há no trabalho que nós oferecemos a esse paciente que nos procura. Então, você que entende que hoje necessita de um lugar, de um espaço para poder falar sobre as suas angústias, os seus sofrimentos, entenda, existe do outro lado um profissional extremamente dedicado em te acolher, em te receber, preparado, em constante preparo, atualização, né? E nesse sentido, não se omita, não se envergonhe de pedir ajuda, converse com alguém. Provavelmente você vai ter uma pessoa próxima a você que faz terapia, que vai poder dizer para você sobre essa experiência e dar um norte nesse sentido. São vários os casos, quando eu não ouço diretamente do paciente que está realizando junto comigo o trabalho, mas de pessoas próximas, às vezes um cônjuge ou um amigo, daquela pessoa, né, que dizia, não acredito no processo, não faço terapia, não quero, e que quando se abre a oportunidade, se surpreende muito. Né? Esse talvez seja o relato da maior parte das pessoas. E nesse sentido conecto com a minha fala do episódio anterior, né? Que, como o próprio Saulo disse, todos nós temos alguma coisa para falar de forma muito pessoal e íntima do que seja psicoterapia. E a minha vida profissional ela começa a partir desse conceito de psicoterapia, que antes também eu negava, né, em algum sentido, não acreditava, talvez por desconhecer.
Então a provocação que eu faço a você é exatamente essa, de que você se abra à experiência, à possibilidade, porque muitas vezes nós somos muito rígidos com as nossas opiniões e impedimos um processo que pode ser muito bonito, frutuoso, enfim, acho que é essa a minha fala. É isso aí, minha gente. Gostou desse episódio? Então, indica para alguém, talvez você conheça alguém que ainda não descobriu o que é psicoterapia, e pode ser que essa fala, esse bate-papo, de forma suave, com vinho, ao redor da mesa, pode esclarecer melhor um pouco sobre psicoterapia para essa pessoa que você conhece. Então, indica o nosso episódio, indica o nosso canal e, naturalmente, reiteramos como é de costume, né? Siga a gente nas redes sociais, nós três, o Inconsciente e um Bom Vinho, tanto no Instagram quanto no YouTube. Esse conteúdo também vai para o Spotify, você pode ouvir somente o áudio desse de outros episódios. E a gente se despede aqui falando um pouco sobre psicoterapia, o estado da arte da psicoterapia, que é essa cura maravilhosa pela fala. É isso aí, minha gente. Nos vemos no próximo episódio. É isso. Valeu. Até mais. Merlot para vocês. Valeu.